livro guineense, humano, português, o alferes Amadou Bairro de Jaló, há longos anos, desde 1972. A imagem mais viva que tenho dele pertence à sua ação durante os combates de Kumbamori, quando, com excepcional destemor e valentia, repeliu 2 contra-ataques inimigos, demonstrando o mais alto valor militar. Este nosso militar, ferido em combate com gravidade 2 vezes, foi agraciado com a Cruz de Guerra e com a medalha de bronze de dedicação e mérito. Esta minha intervenção, por opção, será focalizada no caráter afetivo e emotivo que a minha vivência no batalhão de comandos indelevelmente imprimiu na minha vida. Houve momentos e pessoas, camaradas meus, que foram marcantes. Sem dúvida, o autor deste livro que nos reúne hoje aqui, bem como alguns outros, não quero deixar de referir, e evocando-os, pois, infelizmente, a grande maioria deles já não se encontra entre nós. Tenente Abdoulaye Queta Jamaica, Cruz de Guerra, fuzilado pelo PAIGC depois da guerra ter terminado, comando com quem partilhei em Kumbamori uma pastilha de coramina que me tinha sido dada pelo camarada Matos Gomes, o que nos permitiu, estou disso convencido, chegar a Guidares. Tenente Zacarias Chaé, fuzilado pelo PAIGC depois da guerra terminada, militar inteligente, com formação cultural e intelectual, que estava a ser preparado para maiores responsabilidades. Alferes Alium Estada Candé, Cruz de Guerra, 2 vezes ferido com gravidade em combate, fuzilado pelo PAIGC depois da guerra ter terminado, homem muito religioso e sábio, cuja opinião é ouvida com respeito e consideração por todos. Alferes Tomás Camará, fuzilado pelo PAIGC depois da guerra terminada, detenia na LUM, fui visitar no HMP depois do 25 de Abril e a quem aconselhei, faz a ter sido ferido gravemente em combate e estar em convalescença, o manter-se por cá até a situação se esclarecer na Guiné. Respondeu-me que tinha recebido correspondência a garantir que os militares que, como ele, tinham combatido no exército português seriam integrados no futuro exército da Guiné, respeitando-se as patentes que já tinham obtido. E como acreditava na informação que recebera, tinha pressa de voltar. Alferes Pedro Melo Balante, brutalmente ferido durante a Operação Ametista Real, atingido quando tentava recuperar o corpo do camarada Alferes Mama Samba Valdé, tendo sofrido fraturas expostas de ambas as pernas. Alferes Jambará Valdé, 2 cruzes de guerra, camarada de excepcional valentia, homem profundamente religioso, solidário e de grande humanidade, falecido recentemente no Hospital Militar de Belém. E muitos outros. Como bem, tenho uma lista de recordações longa e penosa. Quero ainda, com tributo à verdade, referir os 3 camaradas do quadro permanente que comigo combateram no batalhão de comandos, que recordo com estima, consideração e respeito. O meu comandante, o então Major João de Almeida Runo, conhecedor profundo da Guiné e da sua gente, comandante do mais alto valor militar. E ainda, os então capitães Carlos Matos Gomes e José Humberto Batista da Silva, que foram valorosos companheiros. Na leitura do livro do Amadou, verifica-se facilmente a profunda influência que a ação dos comandos africanos teve no desenrolar da guerra na Guiné. Primeiro, integrando-se em grupos de combate, depois em companhias e finalmente no batalhão de comandos, que tinha como núcleo 3 companhias de comandos africanos recrutados entre todas as etnias da Guiné: Fulas, Balantas, Mandingas, Manjacos, Fulus, Malus, Bijós, Pés, etc. E que comunicavam num ambiente sadio, camarada e profundamente em prol de uma Guiné melhor. As operações, sempre em locais decisivos, sucederam-se. E pouco antes do 25 de Abril,
Na Operação Neve Gelada, na região de Canglifá, 21 a 30 de março de 74, o inimigo perdeu uma bateria de morteiros pesados, dado que foram capturados 3 morteiros de 120 milímetros completos e ainda uma culatra de morteiros de 120 milímetros, 2 tripés, um prato base e 367 granadas. Há ainda no livro uma nota de rodapé que me impressionou e me sensibilizou especialmente. É sobre o alferes Vicente Pedro da Silva, que se suicidou aqui em Lisboa em 2004, face às más condições em que vivia, sentindo-se injustiçado, incompreendido e desprezado. Todos nós, que lidamos de perto com este nosso pessoal, sabemos, isso é verdade, que este pessoal não é assistido nem apoiado, nem o esforço, o suor e o sangue por eles vertido, reconhecido e admirado. Há pouco tempo, depois de um esforço enorme da Associação de Comandos, foi descerrada no monumento aos nossos caídos pela pátria uma lápide com o nome dos 52 comandos fuzilados pelo PAIGC depois da guerra ter terminado, numa vingança cobarde e irracional. O speaker da cerimónia nunca, no entanto, referiu em que condições os nossos homens tinham sido mortos, deixando no ar que era uma placa evocativa a militares mortos na Guiné. Nem quando, nem como, nem porquê. Para acabar, com o último assunto, vou falar no guião de mérito do Exército atribuído ao Batalhão de Comandos da Guiné. Como se sabe, o guião de mérito é concedido a unidades de constituição provisória ou a subunidades que, por natureza, não possuem bandeira nacional. No caso das mesmas, serem condecorados coletivamente, e nele será aposta a condecoração coletiva atribuída. Quer dizer, se o Batalhão de Comandos tem o guião de mérito do Exército, nele devia ter a correspondente medalha coletiva, que no caso seria a Cruz de Guerra de primeira classe. O que na realidade não sucede. A medalha deve ter ficado embrulhada na rede de um ou de vários burocratas, ou pior ainda, foi travada por um qualquer responsável sem coragem moral e com inveja. Acabei com a palavra inveja e de propósito, pois queria, ao acabar, com a última palavra dos Lusíadas, evocar o nosso herói imortal, isto cá muito, e ao evocá-lo, prestar homenagem ao pessoal do Batalhão de Comandos da Guiné e a todos aqueles que cumpriram com dignidade as suas obrigações em anos já longínquos e em terras agora distantes. Olhai que ledos vão por várias vias, quais rompentes leões e bravos touros, dando o corpo a fomes e vigias, a ferro, a fogo, a setas e porco, a quentes regiões, a plagas frias, a golpes de idólatras e de ouro, a perigos incógnitos do mundo, a naufrágio, a peixe,